Meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Como os irmãos bem sabem, nós estamos com essa série de sermões na carta de Paulo aos Romanos. E hoje chegamos finalmente no capítulo 12. E vamos apenas ficar com os dois primeiros versículos. Romanos 12, 1 e 2 apenas. Ouçamos a palavra de Deus com fé. É Deus quem está falando com a igreja. Portanto, estejamos atentos ao que Deus tem reservado para o seu povo nessa noite. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que Teu Espírito Santo esteja falando conosco, ilumina-nos para que possamos não apenas compreender o que Tens reservado para o Teu povo, mas de fato, Senhor, para sofrermos essa transformação que só pode vir do Teu Espírito. E assim, Senhor, rogamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, quando nós olhamos para o crescimento da igreja evangélica no Brasil, há uma certa empolgação. Nós temos observado, a cada época que se faz o censo, né, o IBGE produz toda aquela pesquisa, aquele censo, nós temos visto um claro crescimento da igreja evangélica no Brasil. Pelo menos no último censo, nós tivemos aí em torno de 22%, 25%, portanto, um quarto dos brasileiros se identificam como evangélicos. Talvez hoje, já tem um tempo essa pesquisa, nem me lembro agora exatamente o ano, certamente nós podemos arriscar, talvez aí hoje 33%, 35% da população brasileira que se identifica, que se denomina como evangélica. Isso também reflete-se na política. Então nós temos aí um quadro cada vez maior da bancada chamada evangélica ou bancada da Bíblia. Cada vez mais pessoas, aqui mesmo em nosso estado, se eu não estou enganado, o deputado federal mais votado é um deputado que tem essa bandeira evangélica. E isso tem acontecido em todo o país, não só em Pernambuco, mas em todo o país. O problema, vocês sabem, é que parece que isso não tem refletido numa transformação do país em seu sentido especialmente moral. Pelo contrário. Infelizmente, dentre estes que se denominam cristãos, que se denominam evangélicos, temos observado um crescente número também de pessoas que são crentes ou evangélicos nominais. Fenômeno que há alguns anos nós não teríamos. Fenômeno que talvez em países onde a pregação do evangelho não é permitida, isso não costuma acontecer. Afinal de contas, se você se denomina cristão, evangélico, em regiões como Marrocos, em regiões como o Irã, em regiões como a Arábia Saudita, em regiões como a Coreia do Norte e muitos outros países do nosso mundo, você também está assinando uma sentença
de morte. E ninguém faz isso apenas por brincadeira. Mas parece que em nosso país isso tem se tornado uma brincadeira. Até mesmo a linguagem popular começa a ganhar requintes aí de brincadeira nos ditos evangélicos. Palavras como receba, que era até pouco tempo uma expressão do meio pentecostal evangélico, hoje está na boca das pessoas usando, e ninguém sabe para receber o quê. A propaganda para que as pessoas joguem e lancem sortes para tentar adivinhar as partidas de futebol e de outros esportes é profetize. Meus irmãos, a música evangélica, que já alcançou aí a popularidade, e muitas vezes, num mesmo programa de TV, é cantada uma música de brega, com dizeres sexuais terríveis, e uma música dita para Deus. Mesmo programa. Não há qualquer distinção, não há qualquer constrangimento. Essa situação que nós encontramos. E eu nem estou entrando em questões doutrinárias, em questões de teologia da prosperidade, coach ou coisa do tipo. Nem entrei nisso. Poderia. Mas aí seria não um sermão, mas uma aula sobre os problemas da igreja evangélica. Quando o apóstolo Paulo escreve agora esse capítulo 12, ele introduz um novo tom para a sua carta. Até o capítulo 11, ele tem exposto, tem ensinado e demonstrado o que é o Evangelho, em sua forma mais pura, clara e simples. Mas agora, a partir do capítulo 12, a carta, como se nós estivéssemos diante de uma aplicação de um sermão. Alguns chamam esse capítulo 12 como se fosse a dobradiça de uma porta. A dobradiça é exatamente aquele objeto, né, que é usado para unir a parede com a porta. E aqui nós temos a dobradiça da carta de Paulo, porque ele vai aplicar o Evangelho. E essa aplicação do Evangelho se dá por uma convicção muito clara do apóstolo Paulo. É que o Evangelho tem de produzir uma transformação do coração. O Evangelho, ele realmente é o poder de Deus. E esse poder de Deus se mostra numa transformação radical. Isso é, na raiz da alma, uma transformação do Evangelho. E nós veremos em 4 pontos a base dessa transformação, a característica dessa transformação, a exigência dessa transformação e o efeito que essa transformação produz. Primeiro, portanto, eu quero convidar você a olhar mais uma vez o texto e observar em que essa transformação está baseada. Diz o apóstolo Paulo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por conta das misericórdias de Deus, eu peço. Observe que Paulo aqui não está de modo algum como se estivesse de joelhos, suplicando para que a igreja ouvisse o que ele tem para dizer. A ideia, portanto, de rogar, a ideia, portanto, de pedir àqueles irmãos a aplicação do que ele tem para dizer, é fundamentada nas misericórdias do Senhor. Meus irmãos, não se apegue ao evangeliquez pobre, que você pode muitas vezes ler esse texto. Paulo não está dizendo assim: olha, pelo amor de Deus, faça isso. Não é isso que ele está dizendo, não.
Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou pedindo por causa daquilo que eu acabei de explicar a vocês a respeito da misericórdia de Deus. Por causa do Evangelho, que é exatamente a demonstração da misericórdia de Deus. É isso que ele explicou desde o capítulo 1, quando ele fala que o Evangelho é essa revelação da misericórdia de Deus, essa revelação daquilo que Deus tem feito em nós, em sua justiça derramada em seu Filho, para a transformação de todo aquele que crê. Portanto, os capítulos de 1 a 11 são exatamente o fundamento pelo qual o apóstolo Paulo roga àqueles irmãos que agora estejam atentos ao seu proceder, a como que eles estão vivendo, a qual é o compromisso que eles têm diante do Evangelho, diante do ensino claro das Escrituras Sagradas. A misericórdia de Deus exige uma resposta, exige que nós olhemos para o ensino da palavra e realmente estejamos comprometidos com uma transformação. Veja, essa transformação, ela não é a causa da salvação. Ela é exatamente a consequência da salvação. É isso que Paulo deseja que eles compreendam. Que aqueles que de fato se comprometem com o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que realmente se apegam a Cristo como seu Redentor, como seu Salvador, aqueles que, como ele disse no capítulo 11, no capítulo 10 e 11, que ouviram e creram. Aqueles que realmente invocam o nome do Senhor, eles sofrem uma transformação. E quais são as características dessa transformação? Continue a leitura comigo no texto. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui o apóstolo Paulo ilustra essa transformação com a ideia do corpo. E o corpo, meus irmãos, é exatamente a unidade do ser humano. O que Paulo deseja apontar, de modo algum, é que a transformação deva ser apenas algo externo. Ele vai falar isso mais à frente. Mas o que ele quer observar é que a transformação, ela é tão completa que ela se dá não só, portanto, em termos internos, mas também é externalizada no corpo. Deixe-me explicar uma coisa importante da doutrina da palavra a respeito do homem. A nossa influência da cultura grega pode nos fazer entender que o homem, ele é um ser tripartite. Isto é, tem três partes completamente distintas e que basicamente não se interrelacionam. Há, em primeiro lugar, o corpo, onde estão sediadas todas as questões físicas, químicas, biológicas do ser humano. Há também as questões da alma, que é exatamente onde estão as emoções do homem. E há o espírito, onde seria a conexão religiosa, a conexão com Deus. Essa visão triparticionada do homem não tem absolutamente nada a ver com o ensino das Escrituras. Muito pelo contrário, toda a ênfase bíblica é para mostrar que o homem é uma unidade, um ser integral, criado por Deus, manifesto em alma ou espírito, dois termos que são usados na Bíblia de forma com o mesmo significado, e o corpo, mas não estão separados. Na verdade, só há um momento em que essas coisas se separam, na tragédia da morte. Mas o ser humano, em sua identidade inteireza, é um ser criado por Deus numa integração
psicossomática, isto é, alma e corpo. Ele, portanto, deve se relacionar com tudo na vida, com a sua alma e com o seu corpo. Você não pode simplesmente dizer, o meu corpo pegou um copo d'água e agora bebe o copo d'água, mas o meu espírito não. Assim como também você não pode dizer que se entrega a Deus somente de alma e não de corpo. Até tem um vício de linguagem do meio evangélico que diz assim: e hoje, quantas almas para Jesus você ganhou? Como nós não somos caçadores de fantasmas, nós não estamos em busca de almas, nós estamos em busca de pessoas, e pessoas com seu corpo e a sua alma, com toda a sua integralidade do seu ser. E é exatamente isso que Paulo está dizendo que deve ser oferecido como um sacrifício. E aqui nós precisamos mais uma vez parar um pouco para entender o que ele quer dizer por sacrifício. Porque no antigo Israel, no Antigo Testamento, havia também um sacrifício que era feito com corpo. Mas não era o corpo humano. Era o corpo animal. E também não era vivo. Era morto. E aqui nós encontramos uma questão fundamental da mudança do culto cristão. Antes, adorávamos a Deus através da morte de animais. O povo de Israel levava cada um, sua família, cada um por si, levava até o sacerdote, para que o sacerdote imolasse, matasse aquele animal, e portanto entregasse a Deus. E aí tinha uma diversidade de sacrifícios, eram vários tipos de oferta de holocausto que eram feitas a Deus, e cada um por um motivo, cada um por um objetivo. E esse sacrifício, portanto, era feito com a morte. No entanto, o que Paulo quer mostrar, e ele mostrou isso em 11 capítulos, é que já houve uma morte, e uma morte suficiente. Não há necessidade de outras mortes. E obviamente ele se refere da morte de Cristo. Há alguém que já se entregou para a morte em nosso lugar. Portanto, agora nós nos entregamos em vida. É nesse sentido que ele diz: vocês devem entregar-se completamente como um sacrifício vivo, portanto, não como no Antigo Testamento, santo, portanto, separado por Deus e agradável a Deus. Observe que ele quer mostrar que a adoração a Deus não está de modo algum limitada ao culto público, ainda que seja importante. Esse momento da nossa vida é fundamental da vida cristã, mas não é suficiente. Na verdade, o que ele deseja nos mostrar nessa transformação radical é que a característica de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho é que ela se entrega completamente a Cristo, e todos os seus dias são uma adoração e um culto a Deus. Por isso, um culto racional. E mais uma vez precisamos ajustar as nossas interpretações. Eu já vi muitas vezes, você também já deve ter visto, pessoas dizerem algo mais ou menos assim: eu não entendo essas pessoas que ficam se reunindo para adorar a Deus, e é uma baderna, é um negócio emotivo, o culto é racional. Lembra que Paulo disse isso? Mas isso não tem absoluto... Ele até está certo na crítica, pode até estar certo, mas isso não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo. O culto racional que Paulo está falando aqui é o culto que é coerente. A ideia aqui, portanto, não é simplesmente de uma racionalidade porque pensamos, mas agora vamos trabalhar o racional. Não é isso. Nós precisamos ser coerentes. Você vem aqui, você adora a Deus, você canta
canções que exaltam o nome do Senhor, e com a mesma boca que você exalta o nome do Senhor, ainda hoje, antes de chegar em casa, você já está desonrando sua esposa, você já está desonrando o seu marido, você já está desonrando a Deus, você já está usando os mesmos lábios, de forma completamente incoerente, para adorar outros deuses e não o Deus verdadeiro. Portanto, o que Paulo diz é o culto que entrega completamente o ser, é um culto coerente. Coerente com o quê? Com o Evangelho. Coerente com a palavra de Deus. Ele está em conexão com aquilo que é dito pelos lábios e também vivido com todo o ser. Um culto verdadeiro em contraste com um culto falso. Um culto coerente em contraste com um culto incoerente. Um culto espiritual em contraste com um culto meramente externo. Dizer que ama ao Senhor num senso, para um entrevistador, é fácil. Fazer o mesmo quando a sua vida corre risco, quando você pode perder o emprego por causa dos princípios, nós vamos ver isso daqui a pouco, por causa dos princípios do Evangelho. Recentemente alguém estava me falando de uma entrevista de emprego que foi submeter. E a pessoa do RH perguntava sobre a opinião desta pessoa que estava sendo entrevistada sobre diversidade. E naquele momento a coisa fica apertada. Você precisa de um emprego. Você vai dizer que as suas convicções não se adequam em concordância com o mundo que nós temos visto por aí, com ideologia de gênero, com políticas abortistas, que priorizam a vontade, muitas vezes egoísta, de uma mulher, em detrimento à vida gerada em seu ventre. Estamos diante de uma sociedade que grita, salvem as baleias, e com a mesma voz, matem os bebês. Precisamos lidar com essa verdade, e precisamos saber que o culto racional envolve coerência, envolve uma vida lá fora. Não adianta você apenas querer ser igreja aqui. Você tem que ser igreja lá, quando você é enviado. E eu já falei isso em outros momentos, mas vale a pena lembrar. Quando nós temos a bênção dos apóstolos, que é feita pelos pastores desta igreja e outras igrejas cristãs, uma tradição muito antiga, muito antiga. Primeira coisa que eu quero dizer para você: não há qualquer poder que emana das minhas mãos para abençoar você. O ato de levantar as mãos é apenas uma demonstração de autoridade bíblica, de que o Senhor me deu um rebanho para pastorear, e esse rebanho que eu pastoreio, eu sou responsável por ele. E como responsável por esse rebanho, eu rogo ao Senhor que abençoe a vocês. Portanto, a bênção obviamente não vem de mim, mas ela é em decorrência da minha autoridade, que não é minha, mas de Cristo, que me foi dada para pastorear vocês. Por isso que são os pastores que fazem a bênção dos apóstolos. Mas por que nós fazemos isso? Há um sentido, e é o sentido que está lá atrás na tradição. Quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos adorando a Deus, iniciando a semana, sendo cheios, preenchidos da graça, do ensino da palavra.
mas nós vamos embora. E, portanto, a bênção apostólica é um momento de envio, em que os pastores enviam as ovelhas para irem agora em dispersão para esse mundo quebrado, esse mundo que nós vamos ver que tem padrões que não se coadunam com o Evangelho. E vocês precisam da bênção do Senhor. Nós precisamos das bênçãos de Deus para viver nesse mundo. E é, portanto, nesse sentido que nós vamos ver o versículo 2, que nos fala das exigências, ou da exigência que essa transformação requer. Veja o que Paulo diz. Em primeiro lugar, de forma negativa. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam em conformidade, amoldados com este mundo, com os padrões deste mundo. O que Paulo observa é que esse mundo, e perceba, ele está falando do primeiro século, lá no Império Romano, na cidade de Roma. Mas nós estamos falando hoje, 2022 anos, ou pelo menos 2022 anos, mas mais 2000 anos depois, aqui, num padrão de mundo tão complicado como aquele romano. Por quê? Porque há certos hábitos, certos pensamentos, certas linguagens, motivações que moldam o mundo à nossa volta. Hoje, tem uma palavra que resume isso, que tem sido muito usada pelos reformados: cosmovisão. Há uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma forma de interpretar a vida e vivê-la, que é um padrão para o mundo. E essa forma de viver envolve uma diversidade de coisas. Envolve o relacionamento homem e mulher, envolve o relacionamento dos filhos, envolve educação escolar, envolve política, envolve ciência, envolve cultura, música, toda a diversidade artística, envolve aquilo que se considera como algo prazeroso, envolve roupa, envolve a própria forma de falar. Tudo isso está envolto a uma cosmovisão, ou uma diversidade de cosmovisões. E o que Paulo diz é que essa cosmovisão, ou esse padrão do mundo, não é aquele que nós podemos nos amoldar. Pense, portanto, como como é que chama, meu Deus? Para gelo, para fazer gelo. Esqueci a palavra agora. Uma coisinha para fazer gelo. Não consigo lembrar o nome da palavra. Forma, isso, obrigado. Uma forma de gelo, exatamente. Então pense aqui na forma de gelo. A água, ela se amolda em seu estado líquido à forma do gelo. E depois, obviamente, que a temperatura baixa, né, faz com que ela se transforme em estado sólido, ela agora está ali fixa, aquele padrão que foi forçado por aquela forma. O mundo está aí forçando. O mundo está aí amoldando os corações. E Paulo vai usar, daqui a pouco eu vou falar dessa palavra, mas Paulo vai usar, explicar um pouco mais sobre essa palavra, mas Paulo vai usar a palavra metamorfose para falar sobre transformação. E como eu expliquei para as crianças, e que bom que eu já expliquei para elas, eu não preciso explicar para vocês, a transformação ou a metamorfose que é ilustrada pela lagarta se transformando em borboleta é muito interessante para a gente. Porque pense que, portanto, o coração humano é como a água em estado líquido.
É exatamente essa forma de se amoldar. E não há ninguém no mundo que não esteja amoldado, conformado. Todo mundo tem cosmovisão. Todo mundo tem princípios, padrões, moldados pelo mundo para viver segundo esse mundo. E o que Paulo diz é: não vivam dessa forma. Neguem os padrões do mundo. Eu poderia citar muitos padrões desse século, mas eu vou citar dois que são muito fortes em nossos tempos. Primeiramente, o chamado naturalismo científico. Isto é, a visão de que a ciência está fundamentada em princípios de pensamento onde Deus não é considerado. E eu me direciono especialmente aos jovens, estudantes, aqueles que se dedicam de alguma forma à área de educação, seja porque são alunos, são professores, aqueles que estudam formalmente algum tipo de ciência. Não se conforme a esta forma de pensamento. A ciência existe porque Deus existe. A ciência é revelação de Deus. Deus revelando a sua vontade por meio da criação. E, portanto, um bom cientista, uma boa ciência, é uma busca pelos pensamentos de Deus na criação. E não uma tentativa de criar interpretações criativas contra Deus. Um segundo princípio mundano, que eu também completamente diferente desse, é o hedonismo. O hedonismo é o princípio de que você está aqui no mundo para ter prazer. O objetivo da sua vida é prazer, é estar bem. E nós vivemos uma cultura extremamente hedonista, que procura maquiar essa busca por prazer através das redes sociais. O inconformismo, muitas vezes, da vida se dá quando você olha para a vida das pessoas e diz: eu não estou tendo tanto prazer quanto fulaninho. Ou talvez o desejo de ter as mesmas coisas. Isso é um princípio mundano. Porque Deus não nos chamou para termos prazer. A primeira pergunta do Catecismo Breve de Westminster, como também do Maior, diz assim: qual é o fim principal do homem? Eu sei que os irmãos, pelo menos uma boa parte, sabem a resposta. Qual é o fim principal do homem? Glorificar e gozá-lo para sempre. Aí está o hedonismo cristão. Ou a busca pelo prazer, não minha, mas primeiro glorificar a Deus e ter prazer em glorificar a Deus, mesmo no sofrimento. Afinal de contas, que hedonismo poderia ser pregoado pelo apóstolo Paulo, que em breve estaria sendo martirizado? Que hedonismo poderia ser anunciado para os apóstolos, que em breve estariam sendo levados à morte? Claro que não. Portanto, não se conformem a esse mundo. Mas, agora a exigência positiva. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Aqui está a metamorfose. O apóstolo Paulo usa um verbo que é complicado para a gente traduzir, por isso que os nossos tradutores usaram aí dois verbos. Deixem que Deus transforme. Né? Aqui a ideia é que há um imperativo passivo. Difícil, né? O que significa isso? O que Paulo está dizendo é: existe uma relação íntima entre a nossa atividade de transformar, ou de ser transformado, mas não somos nós que nos transformamos a nós mesmos.
mas isso antes é uma ação do Espírito de Deus. Somos transformados por Deus. O Evangelho, portanto, nos transforma. E essa transformação, meus irmãos, ela não é imediata. Ele não está falando aqui de conversão. Ele está falando das consequências dessa transformação, ou dessa conversão, que é a transformação. Portanto, ela é progressiva. A Bíblia também chama isso de santificação. Nós somos chamados a todos os dias buscarmos uma metamorfose. É nesse sentido, portanto, que a semelhança daquele poeta brasileiro que disse que prefere ser uma metamorfose ambulante, nós de fato somos uma metamorfose que está todos os dias mudando, mas não mudando em acordo com os seus desejos e com os padrões desse mundo, mas mudando em acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho, mudando todos os dias, meus irmãos, todos os dias você tem alguma coisa para mudar. Alguns anos atrás, quando pastoreava uma igreja em São Paulo, havia um grupo grande de jovens que nós iríamos receber como membros, e o pastor da igreja, eu estava na época como seminarista, ele fez uma pergunta muito boa para aqueles que estavam prestes a fazer sua profissão de fé. Ele perguntou assim: vocês conseguem dizer pelo menos uma coisa que Deus transformou na sua vida essa semana? É interessante isso. É um exercício interessante. Nós somos chamados para sermos transformados por uma mudança da mente, isto é, uma mudança do coração. Uma mudança, uma transformação radical que acontece por causa dessa conversão. O Senhor, o Espírito Santo, habita em nós. E essa transformação, portanto, troca aquele coração de pedra num coração de carne. E ela vai, portanto, causando uma diversidade de transformações de dentro para fora. Uma transformação na raiz do nosso ser. Uma transformação na totalidade do ser humano. E é todo dia, meus irmãos. É por isso que nós somos chamados a ler a palavra todo dia. Porque todo dia Deus tem algo para transformar em nós. E a palavra de Deus que penetra a nossa alma e abre o nosso ser para ouvir o que Deus tem para nós. Meus irmãos, todo dia você tem que mudar. Todo dia. Arrependimento. Os irmãos, às vezes se incomodam muito com a liturgia reformada. Mas, poxa, porque todo domingo a gente tem que fazer uma oração que adora a Deus, a gente tem que fazer uma oração de confessar nossos pecados, a gente tem que fazer uma oração de intercessão. Meus irmãos, não é só no domingo não. Você tem que, por exemplo, confessar seus pecados todos os dias, porque eu lhe garanto que você peca todos os dias. E ai daquele que diga: olha, hoje está dando meia-noite, foi beleza, passei, pecou de novo. Já tinha pecado, e pecou de novo porque não reconheceu o pecado, ainda mentiu dizendo que não tinha pecado. Meus irmãos, a obra do Espírito Santo de santificação em nós só é concluída naquele grande dia que nós nos encontraremos com Cristo. Portanto, seja pela morte ou seja pela vinda do Senhor Jesus Cristo, até lá nós somos transformados todos os dias. E você tem motivos de se arrepender. Você tem pecados que precisa confessar. Você tem muita coisa para ser mudado. É nesse sentido, portanto, que o apóstolo Paulo conclui esse movimento da carta com o efeito natural da transformação radical do Evangelho. Uma mudança que acontece quando alguém é transformado pelo Evangelho. Ele diz: para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
O verbo experimentar, que Paulo usa, não tem nada a ver com a ideia de você ter uma experiência pessoal com a vontade de Deus. Não é isso. O que Paulo quer que nós observemos com alguém que é transformado radicalmente pelo Evangelho é que agora ele põe à prova. É como se alguém pudesse pegar a vontade de Deus e levar para um laboratório. Vamos verificar de que é feita a vontade de Deus. Vamos observar no microscópio do que se trata a vontade de Deus. E Paulo diz, aqueles que foram transformados radicalmente, aqueles que têm a transformação do Evangelho, a conclusão que eles chegam não pode ser outra. É que ela é boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque é uma mudança. A vontade de Deus, meus irmãos, sempre é boa, agradável e perfeita. Mas as pessoas não reconhecem isso. Muitos e muitos não reconhecem que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quem são aqueles que reconhecem? Aqueles que foram transformados. Eles, quando recebem a vontade de Deus, quando eles percebem a vontade de Deus, quando eles podem, de fato, ver a vontade de Deus diante dos seus olhos, a conclusão deles não pode ser outra. Ela é boa. Boa porque procede do Deus que é bom. Boa porque procede da vontade, da lei do Senhor. Boa porque aquilo que o Senhor tem para os seus é sempre bom. Mesmo quando as coisas aparentemente não são boas. Perceba, o que Paulo está nos mostrando é um convite a fugir dos enganos da percepção momentânea da nossa história. Porque como alguém pode dizer, por exemplo, que o câncer é bom, agradável e perfeito? Como é que alguém pode dizer que perdeu o emprego é bom, agradável e perfeito? Como é que alguém pode dizer que a perda do seu marido, da sua esposa, é bom, agradável e perfeito? Como é que isso pode ser bom, agradável e perfeito? Porque procede de todo o bem de Deus, em primeiro lugar. Segundo, porque a vontade de Deus para aqueles que foram transformados recebe um novo paladar. Eu gosto de ilustrar essa agradabilidade da vontade de Deus com uma ilustração a respeito de uma balinha muito comum na Holanda. Como vocês sabem, minha esposa é holandesa, além de ser brasileira. E os holandeses amam uma bala que é feita de anis, uma balinha preta, chamada Dropje. E meus irmãos, quando eu provei pela primeira vez essa bala, quando eu provei pela segunda vez essa bala, e quando eu provei, não, acho que foram só 2 vezes mesmo, eu batizei essa balinha de balinha que amarga a alma, de tão ruim que a bicha é. Eu nunca vi algo tão terrível na minha vida, e como que alguém pode gastar dinheiro comprando uma balinha dessa? Pois minha esposa, todas as vezes que os seus pais viajam, que os irmãos vêm, que vem alguém da Holanda ou de outro lugar, porque aqui no Brasil não vende, a primeira coisa que ela pede, meu Deus, uma tragédia isso. Meu filho, holandesinho aqui, ama a balinha. Eu odeio essa bala. O que mudou? Qual é a diferença? Meus irmãos, porque paladar é algo que nós aprendemos. Gostar de um alimento, gostar de outro, muitas vezes envolve a cultura que você está inserida. Em países que têm uma tradição de uma comida muito condimentada, muito apimentada, crianças muito cedo comem pimenta que um adulto em nossa cultura não comeria.
Por quê? Porque o paladar se adapta. Os que foram transformados pelo Evangelho, o seu paladar também se adapta. Porque ele começa a olhar para a vontade de Deus, mesmo quando ela não parece agradável, mas ele sabe que é. E aquilo vai transformando o seu coração até o momento que ele consegue se alegrar com o sofrimento. Lembra de Paulo? Ele dizia isso. Eu me glorio nos sofrimentos que Cristo me deu. Será que nós podemos chegar a esse ponto? Sim. Transformados todos os dias, somos transformados e chamados a nos alegrar na vontade de Deus e saber que ela é agradável. E por fim, Paulo diz, ela é perfeita. Isso é, ela é completa. A vontade de Deus não precisa de acréscimos. A vontade de Deus não precisa de ajustes. A vontade de Deus é perfeita. Você não precisa dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Você tem que aprender a amar a vontade perfeita de Deus. É claro, nós somos chamados a rogar a Deus, a pedir a Deus, a suplicar a Deus, mas lembra disso, lembra que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é plena, para qualquer situação ela se aplica. Não há nada no universo que nós não devamos observar a vontade de Deus. Meus irmãos, o crescimento da igreja evangélica não tem sido acompanhado com mudança radical do evangelho. Isso se dá porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas dentro das igrejas, membros, no hall de membros, mas que não experimentaram a transformação radical do evangelho. Hoje, nós somos chamados a considerar essa realidade. Como está a sua vida? Você tem vivido uma vida coerente com o evangelho? Será que realmente o seu culto tem sido racional? Isto é, em coerência com aquilo que o evangelho de Deus revelado nas Escrituras é, e aquilo que você tem vivido quando não tem ninguém aqui da igreja te olhando? Nos seus grupos de WhatsApp, no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, na faculdade, na escola. Você tem vivido realmente em conformidade com o evangelho? Ou você é um agente duplo, mascarado, finge aqui para viver a realidade lá fora, amoldado pela forma desse mundo? Hoje é um momento de transformação. Hoje é o momento de você reconhecer seus pecados, voltar-se para Deus, deixar os padrões desse mundo para viver a transformação pela renovação da mente. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra tão maravilhosa. Rogamos ao Senhor que o teu Espírito esteja transformando os nossos corações, desfazendo os nossos pensamentos maus, desfazendo, Senhor, as nossas intenções, motivações, paixões que são contra a tua vontade. E nos dando, Senhor, devido entendimento daquilo que devemos viver. Pois não há, Senhor, nenhum lugar desse mundo, não há, Senhor, nenhum aspecto da vida que não tenha a ver contigo. Ó Deus Santo,
Dá, Senhor, em nós a transformação radical do Teu Evangelho. Derrama em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, não nos conformar com este século, mas vivermos a real mudança do Teu Evangelho. Hoje, até a volta de Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém.